capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 11 e o versículo 12 de Eclesiastes, capítulo número 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. A palavra de Deus diz: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém. Senhor, Tua palavra está diante de nós. Ela é preciosa, meu Deus. Ela é muito preciosa. Ela nos ensina, ela nos direciona. E essa noite, mais uma vez, temos o privilégio de ouvi-la. Mas não queremos apenas ouvi-la, precisamos entendê-la. E além de entendê-la, colocá-la em prática nas nossas vidas, para que sejamos praticantes da Tua palavra. Fala ao nosso coração em primeiro lugar, meu Deus, para que nós possamos Te ouvir, para que nenhuma distração possa nos tirar da direção daquilo que o Espírito quer falar ao nosso coração. Eu Te peço, ó Deus, também que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, que sobre mim esteja a unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar com poder a Tua palavra, para que barreiras sejam quebradas e todos nós sejamos abençoados com a direção da Tua palavra. É isso que Te peço, em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o livro de Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, considerado o homem mais sábio de toda a história, porque pediu a Deus sabedoria e Deus lhe concedeu. Foi algo que ele pediu a Deus e Deus deu, e deu também o que ele não pediu, que foram as riquezas. Salomão também foi o rei mais rico da história de Israel. Mas o que ele pediu mesmo foi a sabedoria. A riqueza veio de brinde. Seu interesse maior era ser sábio com a sabedoria de Deus. E ele deixou neste livro algumas lições de sabedoria para a nossa vida, bem como também no livro de Provérbios, maior parte também da autoria de Salomão, palavras inspiradas por Deus para a nossa edificação. E no primeiro versículo que nós lemos aqui, a palavra termina, na versão revista e atualizada que eu estou lendo com você, porém tudo depende do tempo e do acaso. Mas se você tem aí a versão corrigida fiel, está escrito nessa versão que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Seria uma tradução um pouco mais clara a respeito do conceito de sabedoria que Salomão quer trazer para nós, direcionado por Deus. Tudo, então, segundo ele, o tempo e a oportunidade, todas as coisas ocorrem a todas as pessoas. Nós todos estamos sujeitos a todas as coisas que podem acontecer nesse mundo, tanto coisas boas quanto também momentos de calamidade, como ele diz no versículo 12 que nós lemos aqui. E o que ele quer passar para nós com estas palavras? O que Deus, na verdade, o inspirou a trazer para a nossa edificação. A questão principal colocada por Salomão aqui é que tudo depende do tempo. Tudo é uma questão de tempo. Há tempo em que nós teremos coisas boas e há tempos que enfrentaremos coisas difíceis na nossa vida. Mas a diferença é a maneira como nós vamos reagir a estes tempos, tanto os da prosperidade quanto os da calamidade. Tudo, então, depende do tempo. No mesmo livro, em Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão faz um discurso sobre o tempo e ele começa dizendo assim:
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele continua dizendo: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, de derribar, de edificar, de chorar, de rir. E vai por aí o texto, dizendo que na vida há tempo para todas as coisas. Fazem parte da vida, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Mas uma lição também que tiramos da palavra de Deus no seu contexto geral é que não existe, irmãos, destino, não existe algo pré-determinado sobre a vida da gente. E isso é um conceito que assusta alguns, porque muitas pessoas são presas a um suposto destino e ficam então, de acordo com aquele destino que elas imaginam, conformadas com determinadas situações da vida. Elas dizem assim: o destino quis que isso acontecesse comigo. É o meu destino viver dessa forma. É o meu destino não ser feliz, é o meu destino sofrer. Isso estava destinado para mim, então é por isso que eu estou passando por essa situação. Veja, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, não somente em textos como esse, mas em vários outros textos, que não existe essa história de destino. E por que não existe? Porque simplesmente, se houvesse destino da forma como as pessoas imaginam, estaria sendo negado o princípio do livre-arbítrio que Deus deu a cada um dos homens. Deus nos deu liberdade de escolha. A isso chamamos livre-arbítrio. Eu posso julgar e escolher aquilo que me parece o caminho adequado, aquilo que me parece melhor para a minha vida. Essa liberdade quem nos deu foi Deus. Se tivesse um destino pré-programado para mim, independente das minhas escolhas, eu chegaria às mesmas consequências. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher. Então, se houvesse um destino programado, independente do que eu semear, eu vou colher o que já está destinado. Então, não existe essa história de destino, porque ela nega um princípio bíblico, que é o princípio da liberdade de escolha. Se houvesse também o destino dessa maneira como as pessoas entendem, seria vã também a nossa oração. Pensa comigo, para que eu vou orar se o meu destino é esse? Se me aconteceu algo, se algo de ruim está diante de mim, eu não vou orar porque é o meu destino, é a minha sina, é meu azar. Eu preciso então enfrentar isso com resignação. Seria uma conclusão muito óbvia, então, se houvesse o destino como as pessoas imaginam, não há necessidade de eu orar, porque tudo que está acontecendo era para acontecer mesmo e pronto, nada pode ser mudado em relação a isso. Só que a Bíblia me ensina, irmãos, que nós temos sim um destino. Sabe qual é o destino de todo ser humano? É ir para o inferno. Pastor, como é que você diz uma coisa dessa? É a Bíblia que fala, irmãos. Todo ser humano nasceu condenado. Todo ser humano nasceu debaixo do pecado. Todo ser humano está morto nos seus delitos e pecados, como diz a Bíblia. Está vivo, mas já está morto espiritualmente. Vive fisicamente, mas espiritualmente está morto por causa do pecado. Então o homem não precisa fazer nada para ir para o inferno. As pessoas não fazem alguma coisa para então serem destinadas ao inferno. Elas já estão todas destinadas ao inferno. Parece chocante, mas é uma doutrina bíblica. Não tem que fazer alguma coisa. Pelo contrário, eu preciso fazer alguma coisa para não ir para o inferno. Aí sim eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me render a Jesus Cristo. Eu tenho que aceitar os propósitos de Deus para a minha vida. Eu tenho que aceitar o plano de salvação de Deus para mim. Parar de inventar o meu plano. Parar de inventar o meu Deus, segundo a minha cabeça, segundo a minha vontade. Então, se o homem tem um destino, e ele pode mudar esse destino, pode ou não pode? Pode. Por que você pode mudar o destino? Porque você tem liberdade de escolha. Veja, o destino era a perdição,
Mas, quando eu digo sim para Jesus, eu mudo o meu destino. O meu destino, então, é alterado. Então, essa história de que aquilo que está acontecendo é o meu destino, é minha sina, é meu azar, isso não existe. O que Deus quer dizer para nós essa noite é que todos nós podemos mudar o destino da nossa vida, irmãos. Todos nós podemos, através de decisões, de escolhas, mudar o destino da vida. Veja, se você está rumando para um precipício, se nada você fizer, ao contrário, você vai cair no precipício, ou não? Você está correndo em direção a ele. Se você não mudar essa carreira, se não alterar a direção, o que vai acontecer? Você vai cair no precipício. E aí vai dizer, é o meu destino? Não, eu poderia mudar a direção. Eu poderia parar de correr para o precipício, eu poderia parar para correr para outro lugar. Então eu posso mudar o destino da minha vida. Não há nada que esteja predestinado para mim, no sentido de que eu não tenho escolha para fazer diferença e para alterar essa história. Se não fosse assim, a Bíblia não nos diria, como está escrito em Deuteronômio capítulo 30, eu quero ver aí com você, Deuteronômio capítulo número 30, 2 versículos, o versículo 15 e o versículo número 19. Veja como está clara a noção da liberdade de arbítrio nesses versículos. Versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta. Deus está dizendo ao seu povo, eu proponho hoje a vocês isso. Você tem a vida e você tem o bem, está aqui como proposta para você, mas também você tem a morte e o mal. Qual é a sua escolha? Para onde você vai correr? Em que caminho você vai andar? Para que lado você vai se virar? Qual a direção que você vai buscar para a sua vida? Qual a sua escolha? O bem e a vida ou a morte e o mal? Versículo 19, ele continua dizendo, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Veja, Deus é tão bom que Ele te dá uma prova de múltipla escolha e te entrega o gabarito. Já percebeu isso aqui? Múltipla escolha, mas eu digo, a resposta certa é essa aqui. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Então não dá nem para você dizer que chutou e errou. Né? Uni, duni, te, pá, como você faz na prova de múltipla escolha, não faz isso? Os alunos fizeram isso no Enem agora? Mamãe mandou eu escolher. Né? Não dá nem para isso, porque Deus dá a opção e diz, a resposta certa é essa. Quer dizer, você só erra se quiser. Só erra se tiver com muito má vontade para errar. É ou não é? Está lá, a resposta está lá. Escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe o bem. Você tem uma alternativa, você não precisa terminar na morte, na maldição. Você pode terminar na bênção, mas exerça a sua liberdade de escolha. E o caminho do bem é o caminho da obediência. Porque tudo que Deus nos manda para o bem. Todos os mandamentos de Deus visam o bem do homem, embora alguns tragam restrições. Mas ser feliz não é fazer tudo o que eu quero, irmãos. Viver o caminho do bem é fazer o que Deus quer. Esse é o melhor caminho, é o caminho da felicidade, como vimos hoje pela manhã. É isso que Deus tem para nós, um bom caminho, uma boa direção, uma bênção, uma vida mudada, diferente, transformada, mas eu preciso escolher. Veja, Deus governa todo o tempo, Deus governa todas as coisas, e Ele tem sempre o melhor para mim, sempre a melhor opção Deus tem para mim. O que eu preciso é aprender a obedecê-lo e escolher de acordo com a vontade de Deus. Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, lá no final da sua Bíblia, na 1ª de Pedro,
no capítulo 5, no versículo número 6, o apóstolo Pedro, ele escreve dessa forma, 1 de Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quem tem o controle do tempo? Deus. Qual é o tempo oportuno? Deus é que sabe. O que eu preciso fazer hoje? Me submeter à sua vontade, humilhar-me debaixo da sua poderosa mão, para que no tempo oportuno, que só Deus sabe qual é, Ele me exalte pela escolha que eu fiz. Eu escolhi o bem, eu escolhi a vida, eu escolhi a bênção. Deus vai me exaltar por causa disso. Eu escolhi corretamente, eu esperei o tempo de Deus, eu esperei o tempo oportuno. Como disse Salomão, tudo ocorre a todos. O tempo, a oportunidade, ocorre para qualquer um, mas eu preciso esperar o tempo de Deus. Eu preciso aprender a viver de acordo, debaixo da autoridade, a poderosa mão de Deus. Eu não sou um bicho solto, eu tenho dono. Está entendendo isso? Nós temos dono. E é bom viver debaixo da mão daquele que me dirige, daquele que me governa. Então eu preciso acertar o meu relógio com o relógio de Deus. Eu preciso acertar o meu tempo com o tempo de Deus, fazendo as escolhas certas para a minha vida, que vão me levar a lugares melhores. Então eu já vi, irmãos, que a Bíblia traz várias promessas. Ali a Bíblia tem várias promessas de Deus para o seu povo. Quando é que elas se cumprem? No tempo certo. Tudo acontece no tempo certo. Até a vinda de Jesus, a Bíblia diz que veio na plenitude dos tempos. Jesus veio quando tinha que vir. Não veio nem antes, nem depois. Não adiantado, nem atrasado. E agora a promessa de que Ele vai voltar. E quando é que Ele vai voltar? Não vai voltar nem antes, nem vai voltar depois. Vai voltar no tempo certo. E esse tempo é o tempo de Deus. E eu preciso aprender a ajustar o meu relógio. Queria ler com você também o Salmo número 34, no versículo 10. Promessa de Deus. E aí vamos entender que no tempo certo elas se cumprirão na nossa vida. Salmo 34, verso 10, há uma promessa. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É uma promessa? É uma promessa. Aí você diz assim, mas olha, isso não está acontecendo na minha vida. Está faltando algumas coisas para mim. Eu estou passando por alguns momentos de falta. A promessa está feita. O tempo é de Deus. Cabe a mim crer, cabe a mim submeter-me à promessa, à palavra, à poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele me exalte. E a exaltação de Deus sobre a minha vida é o cumprimento da sua palavra em mim. Quando Deus cumpre as suas promessas em nós, Deus é exaltado, entende? Então não é exaltação minha como, olha, eu sou o cara, mas é a exaltação de Deus através da minha vida, porque se cumpriu na minha vida a promessa da sua palavra. Bem nenhum faltará àquele que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, nenhum bem lhe faltará, diz a palavra de Deus. No tempo certo, toda a palavra e promessa de Deus se cumprirá. E o que eu preciso fazer enquanto esse tempo decorre, que eu não sei quanto tempo é, eu devo fazer, irmãos, algumas coisas, algumas atitudes da nossa parte. A promessa de Deus, ela não está acontecendo hoje na minha vida. O que eu faço a respeito disso? Primeiro, peço a Deus, a oração, está aí. Se houvesse destino, não precisava orar. Eu oro por aquilo que eu preciso. Eu oro, coloco as minhas necessidades diante de Deus. Como diz a Bíblia, sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus através da súplica e da oração. Você já leu isso? Está na Bíblia. Então eu oro, preciso de alguma coisa?
não tenho, há uma promessa de Deus sobre isso, eu oro a Deus, eu peço a Deus, mas ao mesmo tempo eu trabalho. Eu oro e trabalho. E ao mesmo tempo eu espero em Deus. 3 coisas que têm que andar juntas e se completando, uma a outra. Oração, trabalho e espera. Nenhuma delas pode ficar sozinha. Eu oro, mas não trabalho nem espero. Se Deus não responder, eu já abandono Deus na hora, né? Ou então eu trabalho, não acontece nada, também não espero. E aí já fico decepcionado, largo tudo e vou embora. Ou então eu só espero, mas não trabalho, não oro. Mas eu tenho uma fé danada. Espero em Deus, que um dia vai cair do céu alguma coisa para mim. Não funciona. As 3 coisas têm que andar juntas. Há uma promessa, há um tempo, há uma submissão, que eu tenho que me submeter à poderosa mão de Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que trabalhar e eu tenho que esperar. Vamos ler Lucas capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 11, no versículo 9 e no versículo 10. Aqui uma palavra a respeito disso. Lucas capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Jesus nos estimulando a orar. Ele fala assim no verso 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. As 3 coisas estão aqui: o pedido, a busca e o bater. Ali é o trabalho, é a oração, é a espera, a esperança de que Deus fará. Eu faço a minha parte, eu peço, eu oro, eu busco, eu bato na porta, mas quem abre é Deus. Quem responde, quem diz o sim, quem diz o amém, é Deus. Mas eu o que faço? Peço, bato, insisto, busco. É o meu trabalho. Espero em Deus, não desanimo, creio na promessa, confio nela, espero no Senhor. Essa é a nossa posição, irmãos. E é isso que nós temos que fazer. E veja, a Bíblia diz também que Deus tem prazer em atender a gente. Não é algo que é feito de má vontade. Quando Deus abençoa, não é de má vontade. É a alegria de Deus abençoar, a alegria de Deus sustentar. No Salmo número 37, versículo também muito conhecido e citado por todos nós, versículo 4 e versículo 5 do Salmo 37, diz a palavra de Deus dessa forma: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele tem alegria em satisfazer, Ele tem alegria em fazer para aquele que entrega, para aquele que trabalha, para aquele que confia, para aquele que pede, para aquele que espera, confiando plenamente no Senhor. Quem ama a Deus, guarda as suas palavras. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu digo que amo a Deus, mas não guardo a sua palavra, não quero obedecê-la, na verdade esse discurso é falho, é apenas dito, mas não vivido, vivenciado. Então a palavra de Deus nos fala do desejo de Deus em abençoar aquele que se entrega, aquele que entrega o caminho, entrega a esperança, entrega a vida, o futuro e coloca tudo em suas mãos. Então tudo que eu preciso, eu devo colocar diante de Deus. Eu devo esperar em Deus. E como diz a Bíblia, tudo é uma questão de tempo. E o dono do tempo quem é? O Senhor. Ele não atrasa, Ele não adianta. Tudo Ele faz na hora certa. Você crê nisso? Essa é a pergunta crucial. Eu acredito nisso? Se eu acredito nisso, eu preciso descansar nisso. De que o tempo é de Deus, o tempo não é meu. Só que, quando nós fazemos as coisas fora do tempo, como que querendo provocar uma ação de Deus,
na hora que eu quero, do jeito que eu desejo, normalmente eu tenho prejuízo com isso. Porque o tempo pertence a quem? Ao Senhor. Ele é o Senhor do tempo. Tudo tem um tempo determinado. Tudo tem o tempo certo. Em tempo oportuno Ele te exaltará. Então não queira apressar, não queira delongar. Deixa Deus fazer as coisas no tempo dEle. E tudo que eu pedir a Deus, devo entregar em suas mãos. Confiando, esperando e trabalhando ao mesmo tempo. Isso é simples de entender? Sim ou não? Mas é simples de viver? Esse é o problema. Nós temos que viver isso. Veja, às vezes a fé é mal explicada. Às vezes a Bíblia é mal explicada. Até igrejas iludem as pessoas dizendo que Deus fará tudo o que eu desejo e de preferência no tempo que eu quero. Irmãos, não é assim que funciona. Nós não estamos aqui para vender ilusões, nem para conquistar adeptos por propaganda enganosa. Fake news, como está na fama agora, né? na moda. Não. A notícia do Evangelho é verdadeira, a boa nova é real. Deus é o Senhor do tempo. Então, se eu coloco alguma coisa diante de Deus, eu preciso daqueles princípios: pedir, trabalhar e esperar. Sempre vai haver uma resposta. Isso eu creio. Mas nem sempre a resposta é a resposta que eu quero. E aí as coisas começam a se complicar. Eu sei que a Bíblia é verdade quando Deus diz: humilhe-se na presença de Deus, porque no tempo oportuno Ele me exaltará. Eu creio nisso. Mas o me exaltar pode não ser do jeito que eu queria. A resposta pode não ser aquela que eu sonhava, que eu imaginava. Por isso eu gosto muito de um versículo que eu repito aqui com os irmãos de vez em quando, de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Veja, eu peço uma coisa a Deus e eu digo para Deus: olha, Senhor, a melhor opção seria que isso fosse resolvido dessa forma. Eu já digo para Deus como é que tem que ser. Aí Ele olha para mim assim e fala: tolinho, quem você pensa que é para me dizer o que é melhor? O que você sabe ou pensa que sabe nessa vida para saber o futuro que eu sei e as coisas que eu sei? O que você imagina que você conhece que se compare ao que eu sei e posso fazer? Você está sendo muito tolinho, dizendo como eu devo resolver o seu problema. Eu sou poderoso para fazer milhões de vezes mais do que você imagina, pensa ser a melhor solução para o seu problema. Então, quando eu creio nisso, não quer dizer que eu não devo orar, eu devo orar. Mas eu não preciso dizer para Deus como é que Ele deve resolver, porque Ele tem uma solução muito melhor do que eu posso pensar. E baseado nisso, a resposta de Deus pode não ser muito bem aquela que eu quero, mas eu sei que ela será a melhor. E quando eu peço, eu tenho certeza que Deus sempre responde, mas nem sempre o que eu quero. Eu costumo dizer que Deus responde de 3 maneiras. Tem 3 opções na resposta de Deus. Ou Deus diz sim, que maravilha, né? Ou Deus diz não, que chato. Ou Deus diz espera, calma, tá? 3 possibilidades de resposta. Qual é que eu quero ouvir? Eu quero ouvir o sim, né? Mas será que o sim é o melhor para aquela situação? Pode ser o não. Ou pode ser o espera, ainda não é a hora. Entende isso? Mas, Senhor, eu queria tanto. Mas, Senhor, aos meus olhos isso parece tão bom. O plano parece tão perfeito. E Ele diz: tolinho, você não sabe de nada. Você não sabe da missa metade, como se diz por aí. Você não sabe de nada do que você está pedindo. Eu é que sei o que é melhor para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. Eu é que sei o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Eu é que sei o que eu preparei para a sua vida. Então, pega a minha resposta, fica com ela e se baste nisso.
Sim, não e espere. Paulo uma vez orou pedindo a Deus, Senhor, 3 vezes a Bíblia diz ele orou, pedindo, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus disse as 3 vezes não, não e não. E depois do terceiro não falou, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou usar você com essas fraquezas, eu vou usar você com esse espinho aí. E aí você não vai ficar soberbo, porque você vai saber que fui eu que fiz tudo o que você fez. Fui eu que dei todo o alcance que você teve. Pois esse espinho vai ficar aí para lembrar você que você não é nada, você não é o que você pensa que você é. Mas Deus tem sempre o melhor. E a vida do apóstolo Paulo foi uma bênção, apesar desse não de Deus. E quando Deus diz não, eu tenho que entender que Deus tem esse direito. Sabia disso? Tem pessoas que parece, sei lá o que aconteceu com elas, acho que foi a igreja que ensinou mal, né, os pastores doidos que tem por aí, que a pessoa acha que Deus não pode dizer não. E ela diz assim, olha, está na palavra, eu reivindico, eu declaro, eu determino. Ai do Senhor se disser não, eu rasgo a sua Bíblia. Tem gente que fala assim para Deus, não tem, André? Já vi isso até na televisão. O pastor, eu rasgo a Bíblia. Se Deus não cumprir essa palavra, ele tem que fazer. Tolinho. Tolinho. Deus pode dizer não. E quando é que ele vai dizer não? Quando ele quiser. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Veja, se Deus disser não, qual é a melhor opção para mim? Aceitar o não. Todas as vezes que a gente fica indignado com o não, e não aceita o não, e fica de mal com Deus por causa do não, e fica de birra, igual criança mimada, se joga no chão, se debate. Aqui ninguém faz isso, né? Duvido. Não. Só quando ninguém está olhando, né? A gente, poxa, Senhor, não é possível. Esse não. Mas se você não obedecer esse não, o pior sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Balaão é um exemplo de alguém que recebeu um não de Deus. Não é? Ele queria ganhar aquele dinheirinho prometido pelo rei. Vai lá e amaldiçoa o povo. Ele viu uma chance de ganhar um dinheiro bom. E Deus disse, não, meu povo não pode ser amaldiçoado. Mas ele falou, de repente dá para eu contornar isso aí, ir lá e fazer de conta, sei lá, e ganhar o dinheiro do mesmo jeito, porque o que eu quero é o dinheiro. Mas Deus disse não, era para ele ficar com não. E como ele não ficou com não, ele ficou conhecido como profeta desobediente, como aquele que não era digno daquilo que recebeu do Senhor. Então eu preciso aprender a ouvir o não e obedecer. E às vezes o não, irmãos, vem em forma de silêncio. O não não é verbalizado, é um silêncio de Deus. É não. E aí a gente tem que ter a relação que muitos de nós já tiveram, os mais antigos, com o seu pai. Quem aqui é velho? Eu. Então, você já teve um pai que ele às vezes não precisava falar com você. Você olhar para ele, você já sabia tudo que ele queria dizer, sem dizer uma palavra. Não teve isso? Os antigos aqui já tiveram isso. O pai, ele não falava nada, ele olhava, você já sabia. Pai, posso ir assim, assim? Ele não dizia nem sim, não, olhava para a sua cara assim. Sabe, obrigado, pai, já ia embora, entendeu? Você não insistia, né? Você não argumentava. É o silêncio. Pode acontecer assim no silêncio de Deus, mas é um não. É um não que não pode ser feito. Veja, em 1 Samuel 28, olha só que coisa interessante esse exemplo de Samuel, na verdade de Saul, né? 1 Samuel 28, no versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Saul estava cheio de medo de enfrentar os filisteus, do que iria lhe acontecer. E aí ele vai perguntar a Deus, mas ele já tinha pecado tanto, tinha errado tanto, já tinha desobedecido, transgredido, Deus já tinha tirado o reino dele, já tinha entregue a Davi, e ele não foi respondido por Deus. Ele tentou os profetas, tentou Urim e Tumim, ele tentou de tudo que é jeito, e Deus não falou com ele. Aí o que ele fez? Não entendeu que Deus não queria falar com ele. Eu vou arrumar um jeito de Deus falar comigo. Foi procurar uma macumbeira.
Está aqui no capítulo 28, depois você lê aí. Vai procurar a macumbeira. Irmão, tem gente assim, se Deus não falar comigo, eu vou procurar o macumbeiro. De repente eu escuto alguma coisa. Quem quer ouvir muita coisa vai acabar ouvindo o diabo, que é o pai da mentira, o mentiroso desde o princípio, né? E quem mente fala do que lhe é próprio, porque isso é característica do diabo. E é o que acontece. Saul ouviu um silêncio de Deus e não entendeu que era não quero falar contigo. Mas ele foi mais, ele foi buscar mais. E aí o que acontece é o erro, um abismo chama outro abismo. Então, com todas as minhas forças, eu preciso aprender com o não de Deus. Se ele disser não, eu tenho que entender que aquilo ali não era para mim, não era o melhor para mim. Eu é que me equivoquei em pedir, eu é que não entendi bem a promessa, eu é que não entendi o que Deus quer fazer na minha vida. Mas como eu disse também, às vezes Deus diz, espera. E essa impaciência que a gente tem, não costuma ouvir essa palavra, ou não gosta de ouvir a palavra, espera. Eu digo sempre aqui, a gente está no tempo que esperar é complicado, né? Ninguém gosta de esperar por mais nada. E cada vez mais que o tempo passa, a tecnologia evolui, menos a gente gosta de esperar. Eu sou do tempo que a gente ia no banco, só podia tirar dinheiro na sua agência. Alguém é desse tempo aqui? Eu tenho conta no Bradesco. Qual o Bradesco? Aquele lá de Botafogo. Se eu fosse aqui na Tijuca, não posso tirar o dinheiro está lá em Botafogo. Lembra disso? Aí a gente não reclamava que tinha que ir lá em Botafogo pegar o dinheiro. Você já sabia desse negócio, né? Você queria ver um saldo, o cara ia lá no caixa, lá dentro, ele estava mexendo no listagem, aqui está até o saldo. Agora você vê no terminal, né? Você bota o dedo lá, bota a mão, o troço sai na hora. E se demorar 3 segundos rodando a ampulheta, esse sistema está lento. Não é assim, irmãos? Que a gente não quer esperar nada mais. Por isso que a gente troca de celular toda hora, troca de notebook, troca de tablet, troca de computador, porque está lento, está ficando lento. Olha, até enter aqui, o negócio pegou 5 segundos aí para responder. Isso é inadmissível, numa época dessa, levar 5 segundos para o troço ser mostrado. Então a gente não gosta de esperar. E aí quando fala de Deus, a gente também, não, espera aí, Senhor, o Senhor está mais atrasado que a internet do banco? Não é possível. Eu quero ver meu saldo agora, meu Deus. E Deus disse para mim, olha, espera. O que significa o espera? Significa que não é a hora. E o que significa que não é a hora? Significa que eu tenho que desistir? Não. Muito pelo contrário. Esperar é continuar. Concorda? Esperar não quer dizer, desiste. Mas tem gente que é tão assim com espera, que já encara que é para desistir. Não, é para continuar. É para continuar orando. É para continuar clamando. É para continuar importunando o Senhor, como Jesus deu aquele exemplo do juiz iníquo. É continuar ali, julga a minha causa, julga a minha causa. E ele está dizendo, espera. Mas está também olhando para você e vendo a sua reação, sua perseverança, não é? Sua dedicação, sua paz enquanto espera, sua esperança. Esperança vem de espera, não é, irmãos? Não dá para ter esperança sem espera. Nesse mundo da tecnologia não tem esperança, porque já que não tem espera, esperança requer espera. E aí Deus está dizendo, olha, espera, mas espera continuando. Não fique ansioso. Alguns versículos, Filipenses 4:6. Olha o que Paulo diz. Paulo aqui, mais uma vez, um mestre, né, que ensina coisas que ele viveu na sua própria vida. Em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eles não ficam ansiosos quando as coisas demoram, quando elas não acontecem, mas continue orando, continue suplicando, continue agradecendo a Deus. Volta lá agora em Pedro, 1 de Pedro, vamos ler o capítulo 5 mais uma vez, só que agora o versículo seguinte, 1 de Pedro, capítulo 5, eu vou ler de novo o 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Acabou aí? Não. Continua no verso 7.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, não aconteceu, o tempo ainda não era esse, o tempo ainda não era oportuno. O que eu faço? Espero. E a ansiedade? Lanço na mão de Deus. Ele tem cuidado de mim. Espero. O tempo oportuno ainda não é oportuno. Então eu espero, eu confio, eu lanço sobre o Senhor. Esse é o espera. A espera, quando eu falei ainda há pouco aqui sobre pedir, trabalhar e esperar, a espera não é aquela espera angustiante de quem está na fila de um banco que não acaba, né? A espera de quem está ali aborrecido, debaixo do sol e com problema, e praguejando. Não, é a espera da fé, é a espera da esperança, é a espera que confia, é a espera que lança sobre o Senhor a vida, o futuro, o destino, se é que ele existe, como eu disse aqui no início. O que me espera, eu lanço sobre Deus toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer angústia, e continuo esperando o tempo oportuno que Ele prometeu, e Ele continua cuidando de mim. Você viu no verso 7? Porque Ele tem cuidado de vocês. Você pode esperar, porque há uma pessoa cuidando de você. Ainda não fez a sua vontade, ainda não respondeu o que você queria, ainda não disse o sim nem o não, apenas disse: espera, o tempo ainda não é oportuno. Enquanto você espera, Ele cuida de você. Enquanto você espera, você está nos braços do Senhor. Então Ele tem todo o direito de dizer: espera. Mas eu continuo clamando, pois Ele vai fazer justiça. Como diz lá o texto que eu citei, não vou ler, em Lucas capítulo 18, Jesus diz daquela mulher que insiste, e Ele vai dizer no final: porque depressa lhe fará justiça. Ela insiste em frente ao juiz, clamando: julga a minha causa, julga a minha causa. Ele diz: assim vocês têm que ser, diante do Pai, clamando, clamando, esperando, e Ele depressa fará justiça. Só que esse depressa, como é que é alguma coisa depressa? No meu relógio é de um jeito, para você é de outro. Entre nós a diferença entre depressa. Tem gente que é tão calmo, tão descansado, que o depressa dele leva 20 minutos. Sabe como é que é? Você pode fazer uma coisa para mim? Faço. Como é que você vai fazer? Vou fazer rapidinho. E esse rapidinho leva 1 hora. Não é má vontade, nem brincadeira. A pessoa é assim, ela é calma. É o mineiro. Não, quando é que é? Logo ali dá 10 quilômetros, entendeu? É assim a calma da pessoa, é característica da pessoa, né? Ela é calma, ela é tranquila. Então o depressa muda de um para o outro. E qual é o depressa de Deus? Eu não sei. Eu sei que é muito mais rápido do que eu posso imaginar. É no tempo melhor, é no tempo oportuno que Ele tem para nós. Estou em dúvida em relação à resposta de Deus. Deus não disse sim, Deus não disse não, não entendi o silêncio, acho que é espera. O que eu faço? Simples. Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 14, versículo 23. Veja lá, Romanos, eu li aqui semana passada, né? 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Resumindo, na dúvida, não faça nada. Está com dúvida? Então espera. Pediu, não aconteceu, não entendeu, é sim, é não, o que é? Na dúvida, espera. Porque o que não se faz com fé, a Bíblia diz que é pecado. A fé é a certeza, não admite dúvida. Então, o que eu faço sem certeza já é dúvida. E se já é dúvida, não é da fé. E se não é da fé, é pecado. Então é melhor não fazer. Espera. Continue esperando em Deus. E há outras vezes, irmãos, como eu disse aqui, que Deus diz sim. E o sim é aquilo que todos nós queremos ouvir. Ele diz sim, Ele pode dizer sim,
Mas eu não vou prometer a você que ele sempre vai dizer sim. Vou esperar que ele diga sim, se isso for o melhor para mim. Entende? Muito mais, infinitamente mais do que eu penso, muito mais do que eu imagino, Deus tem para me dizer. Mas é uma bênção quando Deus diz sim. E muitas vezes você pede, você clama e Deus diz sim, faço, quero. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, logo que eu me converti, eu olhava para esse texto e ele me emocionava bastante. Está em Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 8, a Bíblia diz no versículo 2 e no versículo 3 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, quando eu li isso aqui no início da minha conversão, eu achava isso tão lindo, eu acho até hoje, porque é uma coisa tão simples. Primeiro, o leproso, ele não deu ordem em Deus, ele não disse assim: me cura agora em nome de Jesus, no seu nome, me cure. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente deixou a coisa para o querer de Deus. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. Dá para entender isso? Há alguma coisa que Deus não pode, fora aquelas que eu falei na pregação da semana passada? Eu falei semana passada, se eu não ouviu, você vai ouvir. O que Deus não pode? Negar-se a si mesmo, né? Aquelas coisas. Mas o resto, Deus pode tudo. Então, quando eu peço alguma coisa a Deus, há alguma coisa muito difícil que eu possa pedir a Deus? Não. Qualquer coisa que eu peça, por mais difícil que seja para mim, para Deus é mole. Mas a pergunta não é se Ele pode curar, se Ele pode fazer, porque Ele pode tudo. A pergunta é: Ele quer fazer? E quando esse leproso perguntou para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele disse assim: está nas suas mãos. Eu me submeto à sua vontade. Eu me submeto à poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, me exalte. Eu me submeto. Eu sei que o Senhor pode. Agora eu quero saber se o Senhor quer. E eu dizia muitas vezes que eu lia esse texto, eu dizia para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer de mim uma pessoa diferente. E aí Jesus diz para aquele leproso assim: quero, fica limpo. Acabou. Ele só disse: eu quero. Poder não está em discussão. Como disse ele também, né? Aquele pai aflito disse: se podes, tudo é possível que crê. Então ele disse: eu quero. E você simplesmente vai ficar limpo. Irmãos, é uma maravilha quando Deus diz sim. Quando Ele diz sim, não é porque Ele passou a poder, é porque Ele passou a querer. Eu quero o sim de Deus na minha vida, porque eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero o milagre apenas. Milagres Ele pode fazer, mas eu quero a vontade dEle em ação. Eu quero o sim, o querer, o amém vem de Deus. Eu quero, fique limpo. É isso que eu quero. Esse é o sim que eu desejo de Deus. E Ele ouve as nossas orações. Ele tem ouvido o nosso clamor. Todo aquele que clama receberá uma resposta. Como eu disse, pode ser sim, não ou espere. Mas vai ter uma resposta. E essa resposta vai ser a melhor possível. Em Isaías, para a gente encerrar aqui no capítulo 38, no versículo número 5, há um texto que fala assim, Isaías capítulo 38, verso 5. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus deu uma palavra do profeta ao rei Ezequias e disse: você vai morrer.
bota em ordem a tua casa. Não foi Isaías que rogou praga nele. Isaías ouviu de Deus e foi dizer a ele. Alguém diria, é o meu destino, é a minha sina, está decidido, vou morrer. Como eu disse a você no início dessa mensagem, não existe destino, não existe sina, tudo pode ser mudado. E ele orou, a Bíblia diz que ele chorou, ele clamou, se virou para a parede, chorou amargamente diante do Senhor, e o Senhor respondeu dizendo, eu ouvi as tuas lágrimas, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu quero agora te dar mais 15 anos. Eu quero, é a minha vontade. Esse é o sim melhor. Às vezes a gente fica orando, né? Porque a gente não quer que ninguém morra, não é verdade? Você tem lá aquela vovó de 98 anos, você diz, Senhor, cura. Eu falei, deixa a velha aí. Né? Mas a gente fica, Senhor, cura ela. Está lá doentinha, mas às vezes ela tem que ir, sabe, irmãos? Mas a gente não quer que vá ninguém, né? E a gente ora, a gente busca. Amém? Não há impossíveis para Deus. Mas o problema é, Ele quer que aquela pessoa viva mais? Ou Ele não quer que aquela pessoa viva mais? Ele tem o direito de não querer. Ele tem o direito de chamar para si aqueles que lhe são preciosos. E a Bíblia diz no Salmo 116 que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a gente esquece disso. E a gente às vezes fica insistindo com uma coisa que não é a vontade de Deus. O melhor sim é aquele que Deus diz, eu quero que você tenha isso. Eu quero que isso aconteça na sua vida. Eu quero realizar isso. Eu posso tudo, mas isso eu quero fazer. Esse é o sim que você busque. Mas independente de qualquer coisa. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Seja sim, seja não, seja espere, seja silêncio. Tudo vai cooperar para o meu bem. Que apenas Deus me ensine a respirar fundo e esperar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe você com a palavra, dê a resposta que você precisa, que Deus responda a você, você ouça a resposta de Deus e saiba que ela é a melhor para você. E o sim, quando vier, seja realmente a vontade de Deus, eu quero que isso aconteça. Não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Jesus, quando orou, ele também disse isso. Pai, não faz a minha vontade, faz a tua. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Passa de mim esse cálice, se possível, mas não faço o que eu quero, faço o que tu queres. Passar o cálice, é claro que Deus poderia. Deus pode tudo, mas a pergunta é, Ele quer? Eu só quero o que Deus quer. Amém? Queira o que Deus quer para você. E não há nada melhor, não há ninguém que queira melhor você do que Deus. Então o que Ele te der, o que Ele quiser, é o melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar? Coloca diante de Deus agora tua vida, teus projetos, teus planos, teus pedidos, as promessas que o Senhor tem para você. Coloque todas elas agora diante do Senhor. Tudo aquilo que você tem pedido, tudo aquilo que tem incomodado o teu coração, tudo aquilo que tem trazido ansiedade, coloca diante do Senhor agora. E diga, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto à tua mão poderosa, eu me humilho sob ela, porque eu creio que no tempo oportuno o Senhor será exaltado através da minha vida. Quando o Senhor quiser, seja o sim, seja o não, eu sei que há o melhor me esperando. Eu sei que o melhor não é sempre o que eu quero, mas o melhor é sempre aquilo que o Senhor deseja para mim. Ah, Senhor, fala ao coração dos teus filhos essa noite. Daquele que busca, daquele que clama, que a tua palavra venha como direção, como alento, como paz. Guarda o coração dos meus irmãos, Senhor. Ensina-nos a esperar em Ti, meu Deus.
ensina-nos a ouvir a Tua voz com clareza, não nos deixa ser enganados pela voz do lobo, pela voz do inimigo, Senhor, mas apenas a Tua voz possamos reconhecer. Ah, meu Deus, se Tu quiseres, Tu podes fazer todas as coisas. Tu podes curar, Tu podes mudar situações. Se Tu quiseres, Tu podes qualquer coisa, Pai. Mas eu espero no Teu querer, eu espero na Tua vontade. E assim nós oramos, pedindo a bênção de Deus sobre cada um dos irmãos que clamam, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Ore, louve ao Senhor agora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Louvamos, Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Se nada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Teu nome, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é Deus, acima de todas as circunstâncias. Ele é Deus. Amém?